Ô Fê, só para você explicar para o nosso público, existem várias fases de investimento de uma startup. Né? A primeira fase é considerada qual fase? Pré-seed, seed, anjo? Então, como na fase, como assim, que funciona? vamos lá. Tem gente... Se a startup tiver um time muito bom e tiver pré-operacional, você já pode começar a mostrar para investidores. Tá? Na área de saúde é um pouco mais difícil. Então, a primeira fase é seed, você pode falar seed assim, normalmente seriam investidores anjo, que vão ali pingar um valor até 1 milhão. Aí depende, o valor depende muito, porque depende muito do tamanho do projeto. Né? Mas tem que ter dinheiro em caixa? Já tem que estar dinheiro monetizando ou é só o PPT e o projeto meio que... essa depende, é a por minha exemplo, vontade? Depende muito... porque o que a gente tem visto? A gente tem visto profissionais muitos... Quando você tem um time muito sênior, né, que tem uma bagagem, você consegue, antes de ter geração de caixa, já começa a ter... consegue levantar recursos. Isso não é para todas as startups. Né? Eu acho que isso... porque o que acontece é assim, quanto que vale esse projeto, né? Acho que quando você tinha um projeto como o Nubank, que veio um David Vélez que já estava ali num fundo, né, muito conhecido, quer dizer, isso traz um outro valuation, quer dizer, então isso é importante. Mas normalmente assim tem uma fase de seed, aí normalmente que vai é um valor menor, 1 milhão, 2 milhões, né? Aí, normalmente, a startup já está em fase já validou, está crescendo, já tem uma atração, já faz o Series A, que aí realmente é maior. E aí, normalmente, assim, os próximos, A, B, C, quer dizer, né, o Nubank foi até a G antes de abrir o capital. E aí, mas cada fase, você tem algo, para ir para a próxima fase, você tem algo para provar. Interessante. Tipo, se no seed você captou e falou assim, a nossa meta é ter 4 clientes e faturar 60 mil reais mensais, a hora que você tiver isso, você pode fazer a próxima captação. Se não, o que pode acontecer? Se você não bateu as metas de um período, né? Captei 1 milhão valendo 10 milhões. Se você passou um ano e não bateu as metas do período, você pode fazer uma captação no mesmo valuation após um ano. Mas isso não é o bridge, isso não né? Pode ser o bridge. É o bridge. É o bridge, mas isso nem sempre é um bom sinal, né? Porque isso mostra que você, cara, naquele período você não conseguiu atingir a sua meta. Exatamente, assim, você tem, quer dizer, tem credibilidade o suficiente para conseguir mais recursos, mas você ainda não tem você não conseguiu... Você tem credibilidade para conseguir mais recursos, mas no mesmo valuation. Agora, quando a startup quando a startup está queimando caixa e ela precisa de mais recursos e ela não consegue nem no mesmo valuation, ou ela vai fazer ela pode captar abaixo, o que dá um péssimo sinal para o mercado, ou ela termina. Entendi, interessante. Né? E aí não sai notícia em lugar nenhum, normalmente. E para cada série... é um tipo de investidor. É um tipo de investidor que vai investir. Por exemplo, tem um investidor, sei lá, SoftBank, que vai investir a partir de uma série específica. Sim. É assim que porque funciona? na prática, muitos fundos, eles não... Por exemplo, o SoftBank, durante um tempo, acho que menos de um ano, ele falou que ele ia investir em early stage. Já fechou o fundo de early stage. Quer dizer, por quê? Você tem que ter o back-office. O early stage é o quê? É o seed? Seria na parte de seed? Que ele está ainda vezes, assim, fazendo MVP? Tá no... Para um SoftBank falar que ele vai investir num early stage, pode ser até um Series A para ele. Tá. Porque para ele, assim, um cheque de 2 milhões de dólares, 3 milhões de dólares é peanuts. É peanuts. Né? E aí vai muito dessa realidade. Assim. Mas, como você tem uma estrutura administrativa por trás, quer dizer, você tem que ter um foco. Né? Porque senão você não consegue... Tem investidor que investe em todas as fases? Difícil. Você pode até ter um investidor que, na pessoa física, investe no início e aí, conforme o projeto vai evoluindo, ele é sócio de um veículo, né? Que aí vai investir cheques maiores. A própria Bossa Nova ela é LP, que a gente chama de Limited Partner, de vários fundos. Né?
Então, e aí esse relacionamento com os fundos ajuda a alavancar o ecossistema. E Fê, mas como é que você consegue chegar nesses fundos? Como é que você, por exemplo, você tem uma startup e você tem que fazer o pitch lá da sua startup, do que você faz. Como que é? Bate na porta do cara, investe em mim? Não, como é que é a cerimônia de tudo isso? Você tem que... É reunião, um a um, ou é um evento que tem vários investidores lá ouvindo os pitches? Como é que funciona isso? Na prática, o mercado de VC brasileiro, ele não é um mercado grande. Ele é um mercado, assim, seleto. Então, é muito importante a startup. E, assim... eu acho que você olha o relatório da Distrito e tal, quer dizer, você tem alguns investidores muito ativos, ou que são mais ativos, no setor de health. Quer dizer, então, isso já facilita muito. Né? Mas o Mike Capps, que recentemente teve um exit com a Vitalk, ele falou, cara, você acha que seu projeto tem fit com o VC? Começa a conversar com o VC o quanto antes. Assim, entendi. Né? Porque, e assim, se você trouxe... E é muito importante o empreendedor saber se o projeto dele tem fit com o VC também, né? Claro, perfeito. Porque o VC, ele precisa sair do projeto num prazo, normalmente, de até 10 anos. VC é Venture Capital. Venture Capital, é o capital de risco. Então, ele é um cara que vai entrar, colocar 3, e ele tem uma expectativa de uma saída com um múltiplo. Entendi. Ele pega o dinheiro para conseguir ter um lucro em pouco tempo ou um determinado tempo que ele determina. Porque, na prática, o VC ele levanta um fundo, né? Ele levanta um fundo que tem uma duração de 10 anos. Entendi. Deu esse prazo de 10 anos, ele tem que devolver esse dinheiro para os LPs, que são os Limited Partners, que são os investidores desse dinheiro. Entendi. E que, na prática, tem muito investidor institucional, tem muito family office. Então, é um dinheiro de longo prazo. Né? Entendi. Hoje no Brasil, falando um pouco do Brasil, depois você pode até numerar aí de lá fora, quem são os maiores investidores? VC ou family office? Quem são hoje que vocês consideram? Nossa, Alfonso, esses caras são os caras que estão... Cara, assim, de um modo geral, no Brasil, os maiores investidores são os fundos de pensão. Assim. Você pega o que tem o fundo de pensão o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, a Petros, a Previ. Essas são as maiores máquinas de investimento que a gente tem. Em startups? Não, em startups ainda não. Estou falando do mercado em modo geral. Eles vão começar a investir em startups, eles vão começar a investir mais em startups. Por quê? Porque eles têm um portfólio de longo prazo, onde 10 anos cabe esse tipo de investimento. Em segundo lugar, você tem muito family office, né, de famílias de negócios tradicionais ou famílias que tiveram exit, também é relevante. Mas o que está mais se destacando agora são os corporate ventures, quer dizer, os fundos de grandes empresas. Né, citar como exemplo o Fleury e o Sabin, tem a Cortex Ventures, que, se não me engano, é de 100 milhões de reais, que é um fundo dedicado a investir em inovação. E aí é interessante, quer dizer, o DASA a DASA via DNA Capital tem o seu fundo, quer dizer. Então, na prática, você começa a perceber que, conforme uma empresa vai amadurecendo no processo de transformação digital, é fundamental que você tenha um fundo para fazer investimento. Né? Porque não adianta só você ter um programa de inovação aberta. Puxa, identifiquei uma startup interessante. Por que não investir nela? Assim como o próprio Itaú investiu na XP. Né? E foi um investimento que trouxe um retorno muito significativo para o Banco Itaú. E que mostrou, na prática, para o banco o tamanho da ameaça que aquilo representava. Né? Então, na prática... A grande questão é, se você identificou, se você identificou algo que é muito disruptivo, que pode gerar muito valor e tem muita sinergia com a sua empresa, o melhor caminho é você investir. E aí você investe via Corporate Venture. E é interessante, Alfonso, o que a gente tem visto ano após ano, por exemplo, a Raia Drogasil, eles têm uma divisão agora
de investimento em startup, que está fazendo uma série de investimentos, inclusive foi eles que adquiriram a Cuco. Da Lívia Cunha, né? Uma grande empreendedora e amiga. Então... Cara, e você vê que estamos falando disso, de ter esse tipo de investimento, em quantos anos foi que aconteceu tudo isso, Fernando? Cara, foi recente. Recente, né? Recente. Assim, o mais relevante do que a gente está falando de tudo aqui é as empresas entrarem nesse jogo. Porque, por exemplo, só a Afya. A Afya já fez mais de 1,5 bilhão de reais em aquisições. A Viveo, do CEO Leonardo Birro, já em um ano e tanto, um ano e meio, fez 1,7 bilhão de reais em aquisições, sendo que muitas empresas tradicionais e startups entraram nesse processo. Então, na prática, da onde está vindo o dinheiro? Das grandes empresas que estão fazendo essas aquisições para acelerar o seu processo de transformação digital e precisam gerar valor através dessas novas tecnologias, né? Então, é incrível o que está acontecendo. E aí, turma, tudo bem? Curtiu aí o corte? Se quiser assistir o episódio completo, clica aqui no link na descrição. Segue já a gente aí no nosso canal e ativa o sininho para estar recebendo aí as novas notificações. Bora crescer!